Bem-vindos ao 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Eu sou Luciano Nascimento e o 31 Minutos pegou a estrada. E pegou a estrada no âmbito da programação do Festival Comunicurtas, aquilo que nós estamos chamando de Comunicurtas itinerante. O Comunicurtas que já esteve na cidade de Remígio e que hoje está em Umbuzeiro e que estará também nas cidades de Catolé do Rocha, na cidade de Taperoá. E hoje aqui em Umbuzeiro, no 31 Minutos, na cidade de Assis Chateaubriand, de João Pessoa, de Epitácio Pessoa e de Luiz Carlos Vasconcelos, o 31 Minutos recebe os novos realizadores da produção audiovisual brasileira, ou seja, do mundo do cinema no Brasil. Aqui à minha esquerda, portanto, aparece Ceci Macedo e à minha direita, Aldair Rodrigues, os jovens realizadores do cinema nacional, do cinema brasileiro. E é com eles que nós vamos tratar sobre a sétima arte, ou seja, sobre as produções que têm desenvolvido, sobre as participações nos festivais de cinema pelo Brasil afora. O 31 Minutos, portanto, hoje é especial. E começamos, portanto, por Ceci Macedo, que também é produtora, além de participar do Comunicurtas, é produtora do 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB, também conhecida por nós nos bastidores do 31 Minutos como o Boninho de Saia. Ceci Macedo, seja bem-vinda ao 31 Minutos, programa que você produz. Obrigada, Luciano. É uma honra estar com você aqui deste lado das telas. Muito bem. Você que tem formação em comunicação social, é graduando em comunicação social, vive nesse mundo da sétima arte, ou seja, do cinema, o que tem desenvolvido no mundo da comunicação social? Quem é Ceci Macedo e o que tem produzido? Bem, eu, como estudante de jornalismo, já participei de algumas produções audiovisuais, entre eles o filme, fui produtora do filme Seis Palavras, que já se colou em alguns festivais, como o próprio Comunicurtas, também levado nos Comunicurtas itinerantes, que já foi para Remígio, está aqui em Umbuzeiro. Também já participei do festival no Sesc, em João Pessoa, e outros festivais também que a gente já levou os Seis Palavras. Também já produzi outros programas com a parceria com o Canal Futura, como um programa sobre Pífano, e alguns documentários também que foram destinados ao canal. Bom, o Comunicurtas se tornou Comunicurtas itinerante, né? Já esteve em Remígio, está em Umbuzeiro, estará em Taperoá, estará em Catolé do Rocha. Como foi a experiência da cidade de Remígio? Bem, eu comecei a trabalhar no Comunicurtas desde 2014 e como eu sou estagiária da Codecom, foi uma iniciativa da Codecom em levar o Comunicurtas para as regiões circunvizinhas além de Campina Grande, né? E está sendo uma experiência maravilhosa porque a gente está podendo abrange os nossos olhares quanto ao cinema. A gente percebe que em cidades pequenas, vamos dizer assim, também há pessoas que são instigadas pelo audiovisual, são comovidas pelas produções de cinema e você vê que em todo canto tem alguém produzindo ou tem alguém que tem ideias para produzir e que só precisam de um incentivo que o Comunicurtas está levando exatamente esse incentivo para as produções, que às vezes fica nos grandes centros e esquecem das cidades menores. E à minha direita aqui, portanto, recebemos Aldair Rodrigues, que é um dos novos realizadores do cinema nacional, como falei anteriormente. E Aldair, quem é Aldair e o que Aldair tem produzido? Bem, Luciano, primeiramente agradecer pela oportunidade, né, de poder falar sobre cinema. A sétima arte, eu acredito que é algo que apaixona cada vez mais com que você se envolve. E eu comecei a me envolver no mundo do cinema a partir da produção do documentário Lia, né, um documentário que a gente produziu em 2016, uma parceria aí de alguns alunos do curso de comunicação social, e a gente começou a desenvolver esse trabalho que no final teve um resultado bem positivo. O documentário Lia, inclusive, foi premiado no ano de 2016 no Comunicurtas do UEPB, ganhou uma menção honrosa como melhor história e vem trazendo um contexto social, abordando um contexto que muitas vezes ele é um pouco esquecido, né? É a realidade da periferia, o que a periferia traz, o que tem naquela periferia, de positivo e também de negativo. E a gente teve essa produção que foi bem interessante, assim como Seis Palavras da nossa amiga Ceci Macedo, participou também do festival lá em João Pessoa, do Sesc Paraíba, né, promovido neste ano de 2017, e está inscrito em vários outros festivais também, aguardando o resultado para saber se será ou não selecionado. Inclusive festivais
em várias cidades, grandes cidades do Brasil, como São Paulo, Curitiba, cidades que realizam grandes festivais de cinema. E é a partir daí que a gente vai entrando no mundo do cinema, tentando produzir algo que traga alguma mensagem e que possa mobilizar outras pessoas a gostarem do cinema, assim como a gente gosta. Bom, você está na produção do 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB, e está também no Comunicurtas. Para você, individualmente, como foi a experiência do Comunicurtas itinerante na cidade de Remígio? Sensacional, né? A gente pode definir assim, ter o prazer de levar o cinema para outras pessoas, como Ceci também falou, cidades pequenas que muitas vezes não têm a oportunidade, até por questões estruturais de equipamento, estrutura física em si, não tem a oportunidade de produzir um material de qualidade. E a gente está levando essa perspectiva de as pessoas acreditarem que é possível produzir, independente do local onde elas estão. Inclusive lá em Remígio a gente teve a oportunidade e o prazer de produzir ótimas produções, né, ótimos filmes. A gente saiu lá com alguns curtas já produzidos, inclusive estão em processo de edição. E é uma satisfação muito grande você incentivar e ver que as pessoas passam a acreditar que o cinema é possível. É possível, quando a gente fala em cinema, você vislumbra grandes filmes com grandes produções, mas você pode acreditar que com uma pequena estrutura, apenas com vontade e desejo de produzir, é possível você levar uma mensagem bacana através de um filme de 10 minutos, de 15 minutos ou até menos. Às vezes com 5 minutos você consegue passar uma mensagem bacana, claro, aquilo que sai de dentro de você. Você tem que ter, claro, um pensamento de, eu quero passar algo positivo e a partir da produção audiovisual eu vou levar isso. Então, o Comunicurtas Itinerante ele tem essa missão de fazer com que as pessoas vejam o mundo de fora para dentro e levem mensagem através da produção audiovisual, através do cinema. Ceci Macedo, nós estamos na cidade de Umbuzeiro e o Comunicurtas Itinerante está aqui. E está acontecendo uma série de oficinas, né? Oficinas de jornalismo comunitário, oficinas de audiovisual, fotografia. Enfim, de fotografia. Poderia nos falar sobre essas oficinas, uma descrição do que acontece no âmbito dessas oficinas? Bem, como a gente falou, o intuito do Comunicurtas Itinerante é instigar e promover as produções audiovisuais. Vamos dizer assim, ensinar as pessoas que têm vontade de produzir a produzir. Então, as oficinas, elas estão para isso, para meio que uma luz de como se produzir, como se fazer um roteiro, como pensar numa fotografia para um filme, como produzir no termo geral, de produção mesmo, como montar uma equipe, como montar um cenário, como finalizar, como editar. Então, as oficinas do Comunicurtas Itinerante é exatamente para isso, para ensinar a quem queira participar, aqueles que estão participando da oficina, a produzir. É exatamente esse o objetivo. Aldair, você esteve na cidade de Remígio, está aqui em Umbuzeiro com todos nós. Como é que você tem observado a recepção dos cidadãos locais, enfim, da comunidade, dos participantes das cidades por onde o Comunicurtas tem passado? O pessoal abraça, né, de uma forma bem intensa, a gente sente isso. Lá em Remígio a gente viu que eu ministrei uma oficina lá em Remígio sobre o jornalismo comunitário e as transformações sociais, o que o jornalismo, o que o cinema, a produção audiovisual pode fazer dentro de uma comunidade, e a gente sente que as pessoas abraçam de uma forma bem intensa. Lá na escola onde a gente ministrou, os alunos eles se identificaram bastante, produziram, né, saíram do dia lá da oficina com um material produzido e pronto, né, e foi bem interessante ver a forma como eles se viram, né, porque eles produziram, os alunos inclusive uma média de 13 a 15 anos, produziram o material e em seguida assistiram aquilo que eles tinham feito. E eles conseguiram sentir o quão é possível, né, fazer com que a produção audiovisual ela possa transformar, ela possa reivindicar, como a Lúcia falou na sua oficina de jornalismo e cidadania. Né, a produção audiovisual ela tem também esse intuito, que é transformar o local onde você vive, a partir de produções básicas que você pode fazer, né, e a gente sente que a população ela abraça. Aqui em Umbuzeiro não está sendo diferente, né, muita gente participando das oficinas e com vontade, né, de aprender a produzir. Como a Ceci falou, as oficinas elas servem exatamente para isso, para que as pessoas possam aprender a organizar uma ideia e a partir daí colocar em prática e finalizar. Muito bem. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco do 31 Minutos, programa especial no âmbito da programação do Comunicurtas Itinerante, hoje recebendo os produtores
do 31 Minutos, do Comune Curtas e os novos realizadores do cinema nacional. Eu sou Luciano Nascimento e você está no 31 Minutos, programa de comunicação social. E voltamos já já para o segundo bloco. Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce. E apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi. E em 4 anos, desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda? Voltamos para o segundo bloco do 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. E hoje o 31 Minutos especial. Por quê? Porque o 31 Minutos pegou a estrada. Pegou a estrada e veio para o âmbito da programação do Festival Comune Curtas, daquilo que está sendo nominado de Comune Curtas itinerante. E hoje recebendo os novos realizadores do cinema nacional. Aqui à minha esquerda, Ceci Macedo, à minha direita, Aldair Rodrigues. No primeiro bloco nós tratamos sobre o que é o Comune Curtas, os seus 12 anos, ou os 12 anos do Comune Curtas, a transformação do Comune Curtas em um Comune Curtas itinerante, que já esteve na cidade de Remígio, hoje estamos na cidade de Umbuzeiro, estará na cidade de Itaperoá, na cidade de Catolé do Rocha. E nesse segundo bloco trataremos sobre as realizações, sobre as produções específicas, tanto de Ceci Macedo quanto de Aldair Rodrigues. E começamos, portanto, com Ceci Macedo. Ceci, você produziu um curta chamado 6 Palavras. Né? O que é o 6 Palavras? Mas também você trabalhou na produção do levantamento de recursos financeiros para a realização desse curta-metragem.
Portanto, duas questões fundamentais. Primeiro, para o nosso público, né, para o nosso telespectador, para o nosso internauta, que é ou que são 6 palavras, né, e como foi o levantamento de recursos, enfim, as dificuldades, como é difícil ou não é difícil produzir cinema no Brasil. Bem, respondendo à primeira pergunta, o 6 palavras ele tem como roteiro o menor conto do mundo. O menor conto do mundo, escrito por Ernest Hemingway, que foi desafiado a escrever o menor conto do mundo. Então ele escreveu esse conto em 6 palavras, que aí vem o nome do filme, que significa que o conto é Vende sapatos de bebês sem uso. E a gente, a produção dos 6 palavras, desenvolveu um roteiro em cima do porquê esses sapatos foram vendidos sem uso. Esses sapatos de bebês foram vendidos sem uso. Então, a gente quis levantar uma história dizer que em 6 palavras, no menor conto do mundo, a gente pode tirar muitas histórias, muitas outras histórias. Então, a gente levantou algumas histórias, e inclusive a gente tem um site onde as pessoas podem contar o que também acha uma história que é sua, que na sua cabeça seria o porquê o bebê não usou o sapato, porque ocorreu a venda do sapato, entende? E eu fiquei como produtora executiva, o filme tem direção de Débora Marques, e eu fiquei na produção executiva do filme. E fazer cinema, não só na Paraíba, mas no Brasil, é algo complicado e difícil, porque não é uma coisa que muita gente se envolve. Não é algo que você vai ter muito dinheiro para produzir, e muitos acham que cinema é algo tipo que se faz com pouco recurso, e não é. E os 6 palavras a gente teve essa dificuldade porque a gente teve muitos atores trabalhando, a gente teve 12 atores, a gente teve vários locais para locação, e arrecadar recursos para os 6 palavras foi algo muito difícil, porque em Campina, onde foi produzido, não é comum as empresas cederem ou doarem alguma coisa para esse tipo de produção. Não é uma cidade que se produz muitos filmes, então não é bem visto economicamente para algumas empresas. Então eu levei vários nãos, muitos, de empresas que não veem o cinema como algo que pode crescer, como uma 7ª arte. Às vezes a pessoa não vê isso como cultura. Como um papel social relevante. Exatamente. E que não querem o nome da sua empresa atribuído a esse tipo de produção. Mas mesmo assim, com a ajuda de outros profissionais, de colegas também da área, a gente consegue produzir, sim. Não é uma coisa que é impossível, mas é uma coisa que é extremamente complicada. Se você não tiver um direcionamento, se você não for centrado naquilo que você quer fazer, fica um pouco complicado de se produzir. Aldair, você é o realizador, o produtor de Lia. Que é Lia? Que é esse curta-metragem intitulado de Lia? Bem, o filme Lia, ele nasce a partir de uma história real, né? Uma história que aconteceu no bairro da Ramadinha 2, na periferia aqui, lá de Campina Grande, da cidade de Campina Grande. E é uma história que ela se repete nas milhares de periferias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, digamos assim. Porque é aquele jovem que muito cedo se envolve com a criminalidade, se envolve com o mundo das drogas, e ele acaba se perdendo na sua trajetória. Acaba abandonando a escola, né, e passando a se dedicar ao mundo do tráfico, ao mundo das drogas. A partir daí ele começa a causar um transtorno muito grande para a sua família e para todos que vivem ao seu redor. E o Elias Amaro é esse jovem, né, que se envolveu com seus 12, 13 anos nesse mundo e quase teve sua vida ceifada, né, por conta desse envolvimento. Você passa a ter inimigos e passa a colocar a sua vida e da sua família em risco, foi o que aconteceu com ele. E por muitas vezes o Elias ele quase, né, chegou a ser assassinado, só que chegou um momento que o Elias ele resolveu
sair, né, da vida do crime, ou pelo menos tentar, que é bem difícil conseguir sair da vida do crime. Só que o Elias conseguiu, ele achou uma porta aberta e ele conseguiu entrar, e a partir daí começou a mudar tanto a sua realidade como a realidade da sua família, e passou a se tornar um exemplo, né, para a comunidade onde ele vive, por baixo da Ramadinha 2, porque foi uma história muito pesada, muito comovente, e que hoje ele, com seus 26 anos, ele é tido assim como um exemplo por ter conseguido passar por tudo que passou, né, várias tentativas de homicídios, e conseguir sair, e hoje está tentando levar uma vida normal e digna. Normal, quando eu digo, é longe das drogas, tentando trabalhar e ter uma vida digna, né, longe do mundo da criminalidade. Então ele é isso, ele é esse tipo de jovem que viveu as mais diversas situações, mas conseguiu ter uma nova oportunidade e está buscando aproveitar da melhor forma possível. Bom, recentemente você apresentou o Lia na Mostra Sesc de Cinema em João Pessoa. Como foi essa experiência? Foi ótimo, né? Foi uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho, de debater Lia e outros filmes com grandes nomes do cinema da Paraíba e do Brasil, como o Bertrand Lira, né, que é um grande realizador, a Zezita Matos, uma atriz conhecida nacionalmente, e nós tivemos a oportunidade de receber críticas dessas pessoas, né, deles apontarem erros e também apontarem acertos do nosso filme, da nossa produção. Isso foi uma oportunidade única. A gente tira, né, todas aquelas dicas, todas aquelas informações para que nas próximas produções a gente possa estar mais atento e tentar abordar o contexto, a ideia que a gente tem de uma forma mais ampla. Porque muitas vezes numa produção audiovisual, um erro que se comete é de produzir pensando no que a gente está vendo. E nós não podemos produzir assim, a gente tem que pensar no que os outros vão assistir, no que os outros vão pensar. Com certeza, se a gente tiver esse tipo de pensamento, o nosso conteúdo ele vai conseguir atingir muito mais pessoas. Então, receber essas dicas, né? Participamos também de oficinas com o Torquato Joel, que é outro grande realizador paraibano conhecido nacionalmente. Então, foram oficinas que a gente aprendeu muito, pudemos passar um pouco também das nossas experiências como realizador iniciante, e foi uma troca, na verdade, de conhecimento, de experiência, onde a gente com certeza aprendeu muito mais do que levou e nas próximas produções muito mais experiente para poder fazer algo melhor. Muito bem. Cici, você também esteve presente, né, com 6 Palavras na Mostra Sesc de Cinema em João Pessoa. O 6 Palavras originou dezenas ou centenas de palavras, sejam elas de comentários, de críticas, de elogio, na Mostra Sesc de Cinema? Como o Aldair acabou de falar, a gente estava lá com várias pessoas renomadas do cinema, né? E ao fim de todas as exibições, a gente recebeu críticas, elogios aos nossos filmes, e os 6 Palavras também, assim como o Lia, foi bem aceito por todos. O 6 Palavras, ele tem uma história muito comovente e acho que, assim, mexe, assim, de certa forma, com quem assiste. Independente se já foi mãe, se é pai, se mexer, assim, com crianças, com histórias de bebês que, de alguma forma, não tiveram acesso ao sapato, a usar o sapato. Então, assistindo 6 Palavras, a pessoa entende melhor. E foi um filme que foi bem aceito por todos lá e recebeu muitas críticas, mas também muitos elogios. Eu sou Luciano Nascimento e você está no 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. E o 31 Minutos pegou a estrada e nós estamos na cidade de Umbuzeiro, no âmbito da programação do Festival Comunicurtas, que hoje recebe os realizadores, os produtores, os novos realizadores do cinema nacional, Ceci Macedo e Aldair Rodrigues. Voltamos já já para o terceiro e último bloco do 31 Minutos. Gestão Ambiental 10 anos. O tema deste mês é água. Você sabe por que esta substância é tão importante para a vida do ser humano? Porque, em média, 70% do peso do nosso corpo é formado por água. Há milhões de anos que o volume de água em nosso planeta não muda. Ou seja, a água que aqui está apenas muda de local, de estado ou qualidade.
Dos quase 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água que a Terra possui, quase tudo é de água salgada. Só 2,5% é água doce. Acontece que dessa água, 2/3 está em geleiras e solos congelados, e o 1/3 restante está quase todo no subterrâneo. O que sobra está em rios e lagos e corresponde a apenas 0,008% da água do mundo. Dessa água, uma grande parte está no Brasil. É o país com a maior reserva mundial. Mesmo assim, o país enfrenta grandes desafios na distribuição igualitária dessas reservas. A destinação do uso mundial da água é outro fator preocupante. Apenas 8% do consumo é para o uso residencial, 22% é utilizada pela indústria e 70% serve para a produção de alimentos em geral. Como se não bastasse, a perda no processo de abastecimento das grandes cidades é de 45%, ou seja, quase a metade da água se perde no meio do caminho. Para reverter esse quadro, é necessário a melhoria do sistema de abastecimento, a proteção dos rios e preservação das matas ciliares e aumento da água de reuso. Outra ação sustentável relacionada ao uso da água é o aproveitamento da água de chuva. Essa prática está relacionada a duas grandes preocupações ambientais. A primeira é a redução do consumo da água potável e também representa uma solução contra as enchentes, que tem atrapalhado bastante o dia a dia das nossas cidades. Nos nossos empreendimentos, esse aproveitamento, dependendo da disponibilidade de chuva nos meses, pode significar uma economia de 30% a 100% da demanda de irrigação. Pequenas mudanças de hábitos também fazem toda a diferença na redução do consumo de água limpa. Feche bem as torneiras, pois os pingos representam um bom aumento no seu consumo de água. Use a máquina de lavar roupas apenas quando ela estiver completamente cheia. Feche a torneira ao escovar os dentes. Isso pode economizar até 20 litros de água por dia ou 600 litros por mês. Reduza seu banho. 2 minutos a menos por dia pode significar uma redução de até 800 litros de água por mês. Há uma necessidade urgente, seja de cada indivíduo até os setores público e privado, de proteger e melhorar a disponibilidade e a qualidade da água de nosso planeta. Gestão ambiental. Conhecimento para um ciclo natural de sustentabilidade. Realização: Jornal Diário do Nordeste. Voltamos para o terceiro e último bloco do 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UFB. E o 31 Minutos está na cidade de Umbuzeiro, no âmbito da programação do Festival Comunicurtas, aquilo que estamos denominando de Comunicurtas itinerante. No primeiro bloco, tratamos com os nossos convidados, aqui à minha esquerda, Ceci Macedo, e à minha direita, Aldair Rodrigues. Tratamos sobre a produção do Comunicurtas, a produção do 31 Minutos, programa de comunicação social, dos quais eles fazem parte e compõem a coordenação desses programas. Tratamos sobre a sétima arte, o cinema, ou seja, a posição desses jovens como novos realizadores do cinema nacional. No segundo bloco, tratamos especificamente sobre a produção de cada um, produção de curta-metragem recentemente apresentada na Mostra Sesc de Cinema na cidade de João Pessoa. E nesse terceiro e último bloco, trataremos sobre o Comunicurtas itinerante aqui na cidade de Umbuzeiro. E começamos, portanto, por Ceci Macedo. Ceci, aqui como está sendo a experiência desse Comunicurtas itinerante, que já passou pela cidade de Remígio, estará em Itaperoá, em Catolé do Rocha, mas que está hoje aqui em Umbuzeiro. E também gostaria que você falasse sobre a 12ª edição do Comunicurtas, que acontece entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro na cidade de Campina Grande. Como eu já tinha dito no início, é uma proposta do Comunicurtas, né, um itinerante, fazer esses itinerantes em cidades circunvizinhas a Campina, e é uma ideia nova, assim como outras ideias para o próprio festival, que vai acontecer no final do ano, e já estamos com algumas coisas bem articuladas, nosso edital já está pronto, vai ter um lançamento dia 28 na Central de Aulas da UEPB,
o Comunicurtas itinerante já é uma novidade do Comunicurtas e está levando para as cidades circunvizinhas a Campina as produções audiovisuais. E assim como essa novidade, esse ano, no 12º, a gente vai ter várias outras novidades. A nossa equipe já está se programando para isso, já temos edital a ser lançado. O lançamento do edital acontecerá dia 28 de agosto, na Central de Aulas da UEPB. E nossa equipe já está articulada, todos já estão trabalhando para que o festival esse ano ele aconteça e para que várias novidades que vão ser lançadas no edital aconteçam também. Nós teremos pela primeira vez no Comunicurtas a presença de longas-metragens, é isso? É uma das novidades que será apresentadas no lançamento, né, que é uma das mostras de longas-metragens. Muito bem. Aldair, você está aqui na cidade de Umbuzeiro, né, para ministrar uma oficina. Qual será essa oficina? O que o público encontrará no conteúdo dessa oficina aqui do Comunicurtas itinerante? Como eu já havia frisado antes, é a oficina de jornalismo comunitário e as transformações sociais. O que o jornalismo, a produção audiovisual pode fazer dentro da comunidade para fazer a diferença, né? Para trazer algum tipo de benefício. E essa oficina ela traz justamente isso. Quais as possibilidades dos moradores de uma cidade, por exemplo, como Umbuzeiro, utilizar as práticas audiovisuais para tentar trazer melhorias, solicitações junto aos órgãos públicos, né? Reivindicar, por exemplo, alguma coisa que esteja errado na sua rua, né? Então o morador ele utiliza das ferramentas que hoje são oferecidas nos celulares, nos smartphones, por exemplo. Você pega sua câmera e a partir dali você pode gravar um vídeo, né? E reivindicar junto à prefeitura, junto a um secretário, que seja feito aquele serviço na rua dele. Então essa oficina ela traz justamente isso, a responsabilidade do cidadão como reivindicador, né? Que ele pode ir em busca de uma melhoria para a sua rua sem precisar esperar por um órgão, vamos supor assim, oficial de imprensa, alguém que venha fazer uma reportagem. Ele pode, a partir da sua, né, inquietação, gravar alguma coisa, levar até o órgão competente e trazer essa melhoria para o seu bairro. Então a gente vai instigar nessa oficina, principalmente para os jovens, né, que eles passem a ter esse olhar crítico, que eles passem a ver os problemas como uma responsabilidade deles, não apenas do órgão público, mas que o jovem, o cidadão em si, ele pode buscar a partir da sua inquietação, uma possibilidade de melhorar o lugar onde ele vive. Bom, no segundo bloco nós mencionamos que você participou da Mostra Sesc de Cinema em João Pessoa, né, apresentando o curta-metragem Lia. Ceci Macedo também esteve presente com a apresentação do seu curta-metragem 6 Palavras. Mas atualmente vocês trabalham em conjunto em uma outra produção que se encontra em desenvolvimento. Que produção é esta? Isso, a gente tem uma grande produção que a gente está colocando já em prática, né? Já está no papel, tudo bem encaminhado e com certeza em breve já estaremos dando início às gravações. É uma produção voltada também para o âmbito social. A gente vai trabalhar a perspectiva do jovem da periferia e também do sistema penitenciário aqui de Campina Grande e da Paraíba. A gente vai tentar fazer uma abordagem desse aspecto. O que é que leva o jovem de uma periferia a se envolver com a criminalidade e, por consequência, cair dentro de um presídio? O que é que passa pela cabeça de um jovem desse, né, de uma periferia? Ao invés de buscar outras possibilidades, ele se envolver com a criminalidade e muitas vezes cai dentro do presídio. A gente vê hoje um debate na sociedade sobre as condições do sistema penitenciário, mas a gente não aborda muito o que causa essas pessoas de irem parar lá. A superlotação, a má administração e todo esse contexto a gente vai tentar abordar. Estamos buscando apoio para que isso possa ser realizado. Temos o apoio já da CODECOM, que é a Coordenadoria de Comunicação da UEPB, né? E a gente está tentando buscar mais apoios para que esse trabalho ele possa sair de papel e ser realmente produzido. E em breve a gente está mostrando aí, levando mais essa oportunidade das pessoas enxergarem o contexto social como uma forma diferente. Temos várias pessoas envolvidas, além da Ceci Macedo, tem a Aline Herculano, que é uma das produtoras, roteiristas, temos o Diógenes, é muita gente envolvida, uma equipe bem bacana que a gente está fazendo a composição para que o trabalho saia de uma forma bem interessante e você, inclusive, será um dos colaboradores, né? Vai trazer o seu conhecimento dentro da área jurídica, né? Dentro da área do sistema penitenciário, tudo que você conhece para colaborar e a gente tentar fazer um bom trabalho. Muito bem, Aldair. Chegamos ao final de mais um 31 Minutos. Agradecemos a Aldair Rodrigues, a Ceci Macedo,
né? E voltaremos em breve com mais um 31 minutos. Queremos agradecer à administração da pousada Sol Nascente aqui na cidade de Umbuzeiro, que nos cedeu esse espaço para as nossas gravações. O 31 minutos pegou a estrada e se tornou também itinerante, porque veio participar da programação do Festival Comunicurtas, do Comunicurtas itinerante. E aqui chegamos ao final do 31 minutos, programa de comunicação social da TV UEPB.